Minhas feras, mulheres animalescas ou lelescas, para as mais íntimas. Eu sou a Amanda, a criadora do Animalesca, que são retiros para mulheres, e hoje a gente vai começar aí experimentando um novo formato, aí criando um podcast, Animalesca Podcast, onde eu vou trazer algumas convidadas, mulheres que fazem parte aí da minha vida também, de momentos especiais, trazendo experiências cotidianas ou não, para inspirar, contribuir, né, trazer conhecimento, sabedoria e mistério do que é esse universo do ser mulher, né, do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, da conexão consigo mesma e com a natureza também. E pra gente bater um papo aqui, espero que seja muito gostoso, muito proveitoso para todas vocês aí que vão estar escutando. Hoje, especialmente, parindo esse podcast, é o primeiro episódio, eu vou falar do meu relato de parto natural e domiciliar, que aconteceu faz 24 dias hoje. E eu trouxe a Bia, que foi a minha parteira, né, que fez parte desse momento tão especial, tão mágico, marcante. Então a gente vai falar sobre esse momento aí na nossa vida e quero convidá-la para se apresentar aí também, Bia. Maravilhosas, deusas, gratidão aí por estar aqui presente e por viver esse momento ao lado aqui da Amanda. Meu nome é Beatriz Silva de Oliveira, eu sou formada pela USP em graduação em obstetrícia. Trabalho na área há 10 anos, me formei em 2014. Comecei a trabalhar desde o início com parto domiciliar e parto hospitalar humanizado. E fiz um curso de naturopatia e massoterapia e fui me aprofundando nesse caminho do autoconhecimento e associando as duas áreas aí para fazer um parto mais, não só humano, mas também, acho que mais genuíno. Mágico, eu diria. Eu vou contar para vocês, então, um pouco sobre como foi a minha experiência, né, do parto. Pontuando também, assim, eu já estava vivendo a minha 4ª gestação, então, falando da gestação em si, foi uma travessia. E desde o início eu já queria um parto natural. Não sei dizer se é o sonho de toda mulher, mas na minha cabeça parece que é o sonho de toda mulher. Eu tive muito medo no início, demorei para assimilar a gestação em si e estava fazendo um acompanhamento para fazer o parto numa casa de parto, né? E acontece que lá no último trimestre já da gestação eu tive um diagnóstico, vamos dizer, uma alteração ali no exame de diabetes, de glicemia. Curva glicêmica, e por causa de 2 ou 3 pontinhos, a equipe lá do espaço, né, da casa de parto, passou a me ver como gestação de alto risco. E aquilo me incomodou muito, porque eu tive uma gravidez maravilhosa, excelente, com muita saúde, comi bem, fazendo exercício, viajei, caminhei, fiz assim, foi maravilhoso. Então eu não estava me identificando em ser tratada como uma gestante de alto risco, e naquele momento eu decidi que caiu, assim, que eu ia ter que buscar outras alternativas, né, pra ver como que seria o meu parto. E nisso eu já tava, acho que com 35 ou 36 semanas, então foi bem em cima da hora, essa mudança repentina, mas como também confiando, assim, né, na espiritualidade, na vida, em Deus e também no meu parceiro, que sempre me acompanhou e acreditou muito nisso junto comigo, me incentivou. A gente começou a se abrir para outras possibilidades, e uma amiga minha, né, agora eu vou contar como que eu cheguei até a Bia, como que a gente se conheceu e se conectou. Uma amigona minha, irmã, que me presenteou com umas sessões, inclusive de fisioterapia pélvica, né, de abertura da pelve, de preparo do corpo para o parto. A gente estava fazendo ali a primeira sessão. E aí eu contei para ela dessa questão do exame, e ela comentou que conheci a Bia, que ia me passar o contato dela, que tinha feito o parto de uma sobrinha dela, e a gente trocou contatos aí, então. E aí eu tive um bate-papo com a Bia. Como que foi, Bia, pra você, quando eu cheguei ali com 35 semanas, 36? Na verdade, é muito comum as mulheres procurarem no fim da gestação, no 3º trimestre. Primeiro conselho, não façam isso.
Primeiro porque, assim como a Amanda teve esse diagnóstico que, na verdade, foi, assim, um diagnóstico inadequado, porque se ela soubesse das orientações com a alimentação, com a devida realização do exame, ela não teria passado por tudo isso, né? Mas, na verdade, como ela nunca recebeu essa instrução, e aí provavelmente imaginamos que ela não fez o jejum correto, algumas coisas assim, o exame deu alterado. Então, quando você começa a gestação desde o início, dentro do foco daquilo que você planeja, você já tem a oportunidade de ter uma gestação mais saudável através das orientações. Então, previamente, você evita transtornos durante a sua gestação. Então, assim, a única questão real mesmo era o pouco tempo para trabalhar tudo que era necessário para que esse parto fluísse aí da melhor maneira possível. Sim, e também porque, assim, a forma como a Bia, por exemplo, trabalha, acho que tem vários profissionais aí da área, cada uma com as suas metodologias, né, com o seu formato de trabalho, e a Bia tem o formato dela próprio, que inclui também todo um aspecto, né, um acompanhamento terapêutico, que a gente não vai adentrar muito aqui hoje, assim, mas que esse foi muito necessário também, muito importante, por isso que ela falou, né, buscar antes essa informação, buscar antes estar acompanhada pela equipe que vai estar com você no dia do parto, porque é natural, todas as mulheres, né, que estão gestando aí passam por uma cascata hormonal, por um tsunami maratona de emoções e a autoobservação, né, o lidar com tudo isso, atravessar todo esse movimento interno, é um preparo já para o parto, né? Tanto corporal quanto da mente, das emoções, espiritualmente também. E deixar tudo para a última hora acaba virando uma sobrecarga, né? E aí tem que resolver tudo em cima da hora e no final dá tudo certo, né? Graças a Deus, mas vale a pena desde antes, assim, se conectar. E continuando assim, caminhando para o relato de parto, né? Eu trabalhei durante a gestação inteira até o 8º mês, né, quando eu tirei a licença maternidade. Então, o meu último mês de gestação, ele foi mais intenso. Ele foi mais intenso porque eu tava realmente tendo tempo para mergulhar, perceber, né, sentir tudo mais profundamente, assim, e não estando com a mente tão ocupada. Então, eu consegui perceber mais o que estava passando dentro. E chegando aí já, quando eu tirei a licença maternidade, gente, com 35 aí 36 semanas, eu já tava super achando que era a iminência do parto, eu já tava de barrigão, já tava super barriga esticada ali, e acontece que realmente o meu bebê esperou a 40ª semana para nascer. E um dia. Não, é muito comum isso, galera. Acreditem, todas as mulheres acham que a criança vai vir antes das 40 semanas, com 38, 39. E eu sempre falo, calma, não é assim que funciona. Até porque 38 semanas, o bebê, ele tá pronto para nascer, mas ele não tá no ápice da saúde dele para nascer no desenvolvimento motor, né? Para a questão da amamentação, por exemplo. Então, assim, quanto mais ele permanecer e amadurecer intraútero, melhor, tá? Então, nascer nas 40 semanas é positivo. Então, desconstrói essa crença de que o bebê vai chegar com 38 semanas. Isso é um pouco da ansiedade da mulher também, porque ela quer ver a criança, né? Então, tem muita emoção envolvida, mas o real mesmo é 25% dos casos que nasce antes das 40 semanas. A maior parte, 75% é de 40 pra frente. Uhum. Eu tava bem agitada, eu fui assistir um filme, fui no cinema esse dia, a gente teve uma sessão, né, Bia, à tarde, e depois eu fui no cinema ver um filme da Amy Winehouse com a minha mãe, que é uma artista que eu amo, e voltei, né, fiquei fazendo minhas coisinhas em casa, já era umas 5, 6 da tarde. O meu companheiro foi dormir mais cedo esse dia, acho que intuitivamente aí já sentindo o cheiro de que a noite ia ser boa. Que não ia dormir. Que não ia dormir. E aí eu tava um pouco agitada ainda e peguei e saí pra dar uma voltinha no quarteirão, tava uma noite fresquinha. E liguei pra Bia também pra conversar um pouco. E no que eu sentei, fui caminhar sozinha, gente, arriscado já, com 40 semanas. Fui dar uma voltinha sozinha e tomar um ar. Aí no que eu sentei na esquina, ali perto de casa, senti um fluxo
um fluxo quentinho ali escorrendo das minhas pernas. Falei, Bia, acho que minha bolsa estourou. A gente tava na ligação, né? Aí ela me indicou de ir pra casa, de ver se era isso mesmo. E aí acontece que eu cheguei em casa e não era minha bolsa que tinha estourado. Eu tinha tido um sangramento, né, com coágulo. E aí eu até mandei uma foto pra Bia e aí, Bia? Gente, a primeira coisa que é muito legal comentar é sempre o parto vem depois da mulher ter uma experiência muito prazerosa para ela. Então ela conta que ela foi assistir um filme que ela queria muito. Isso é algo que a gente incentiva muito para a indução de parto. Faça coisas que vocês gostam, que dê prazer. Então isso é interessante. Eu não sabia dessa informação, que legal. E assim, a quantidade de sangue que ela perdeu não é uma quantidade comum para parto e para trabalho de parto, e muito menos para o início do trabalho de parto. Então, no momento em que ela mandou a foto e me ligou e mostrou a calcinha por vídeo, eu levei um susto. Acho que ela percebeu pela minha cara. Percebeu? Percebi. Porque eu falei assim, meu Deus, que isso? Que assim, as hipóteses não são as melhores, né? Então, na hora, eu fiquei preocupada de ser algo grave. Então, a primeira coisa que a gente fez foi avisar a outra parteira que mora mais próxima, pedir para ela ir direto para lá para avaliar, né? E eu fiquei no telefone ali, Amanda, você tá bem, né? Uhum. Perguntando como é que estavam as coisas para poder ficar segura que tava tudo certo. E aí elas chegaram, né? A Thaís chegou primeiro aqui. Eu acordei o Bruno, vamos lá, simbora, olhamos pra cara um do outro e é agora mesmo, o nosso filho vai nascer. E aí quando a Thaís chegou, ela fez já o primeiro toque, né? A gente já tinha deixado separado aqui, porque para parto domiciliar tem uma série de itens, né? Que tem que ter em casa, elas trazem, já tava aqui em casa todo o equipamento também delas, né? E a gente preparou a casa, aí quando a Thaís chegou, ela já fez o primeiro toque, como que chama? Toque vaginal. O toque vaginal. E já tava com 2/3 de dilatação. E aí ela falou, vamos descansar, né, que não é a fase ativa ainda do parto. Eu não tava tendo dores até então, não tava só aquelas Braxton Hicks, lá, aquelas contrações de ensaio. Mas que se eu não colocasse a mão na barriga, talvez eu nem sentia tanto, porque realmente fisicamente eu não tava sentindo aquilo. Mas parece que quando as parteiras chegaram, abriu a sessão ali das contrações mais efetivas, assim. E no que eu fui descansar, né, fui deitar no quarto para descansar, não consegui descansar, porque começou a vir uma contração atrás da outra e aí começaram a vir as dores, que também não quero falar dores, né, mas as sensações do parto, que é uma coisa que eu aprendi aí durante a gestação que fez total diferença, de não assimilar as contrações só com a sensação de dor, né, de sofrimento, mas que são, isso, a natureza do parto, faz parte sentir isso. Enfim, tava tendo essas contrações no quarto e aí a Bia recomendou pra gente já ir pro chuveiro, né, pra ir ficar no chuveiro quente, e ficamos lá uns 40 minutos. Eu lembro que a hora que eu entrei no chuveiro foi tão alívio que eu falei, nossa, não quero nunca mais sair daqui. Eu comentei com ela que fosse interessante entrar no chuveiro, porque ela tava com as contrações muito próximas uma da outra e muito intensas. Então, para dar uma aliviada na questão da dor e também diminuir o ritmo um pouquinho, para não ficar uma contração próxima da outra, a gente coloca no chuveiro com uma técnica específica, né? E aí, para que ela ganhasse esse respiro. E aí ela até fez o comentário, nunca mais vou sair daqui. E aí, no que passou uns 40 minutos ali no chuveiro, a gente fez outro toque e, pasmem, eu já estava com 7 dedos de dilatação. Inclusive tendo um pouco de enjoo, arroto, que elas até comentaram na hora que é algo fisiológico, que é natural nessa fase da dilatação aí, ter esses enjoos. E aí que a gente não deu tempo de montar a banheira, de encher a banheira, e a gente já foi direto pro quarto. E olha que interessante, porque durante as sessões de preparo, né, na gestação, a gente fez uma meditação ali de visualização de parto, né, Bia? E
A minha visualização de parto era no quarto. Foi no quarto. E o parto aconteceu de fato no quarto. Então eu fui pro quarto ali com 7 de dilatação. E começou a ter as contrações. E eu me mexendo na cama. E os movimentos. E gritando, urrando, uivando, gemendo, de tudo. Impressionantemente, só não chorei no parto. Não chorei no parto, dava uns beijos na boca também, gostoso, gente, faz muito bem, assim, dá uma micro relaxadas durante aquele momento mais intenso que a gente tá. E aí eu tava de cócoras, desci da cama, segurando ali na perna do meu companheiro, e de cócoras, e aí saiu a cabeça, estourou a bolsa, né, até como que foi que ficou pendurada a bolsa, quer falar? Quero. Assim, a gente, só para esclarecer, a gente fez uma programação do parto. É um processo que a gente faz para que a mulher coloque memórias significativas para toda vez que ela entrar num processo de que ela não vai conseguir, numa crença limitante, a gente retorna nessas programações que ela fez, o cheiro que ela colocou, o sentimento, a imagem que ela viu, para que isso se torne cada vez mais... É uma tela mental, né? Então se torne cada vez mais efetivo. Quando a gente estava lá, veio primeiro a bolsa, né? E a gente considera um parto empelicado, que é um bebê que nasce com a bolsa, dentro da bolsa, sem ela estourar. Só que o que acontece? Saiu mais ou menos, ficou uns 5 centímetros, mais ou menos, uma bolsa para fora. E eu acredito que poderia sim ter nascido empelicado, mas aí nos movimentos que a Amanda estava fazendo com o corpo, com a pelve, né, acabou estourando. Geralmente é um parto mágico, um parto especial. Diferente. Não só diferente, que a Amanda falou que é diferente, né, mas é muito raro, então é considerado muito divino um parto assim. Mas não foi assim, mas foi divino também. Até minha irmã tinha me mandado um caso de um parto empelicado, aí eu fiquei, ai, será, gente? Será? Aí nessa hora que tava já o pendurado ali, a bolsa pra fora, aí a Bia falou, encosta pra você sentir. Daí eu encostei eu encostei a mão e aí eu falei, é o colo do útero? Ela falou, não, já foi, a dilatação já tá com 10 já tá quase nascendo. Daí eu comecei a querer não recuar, mas eu tava um pouco com medo de rasgar, assim, tipo, medo, gente, acontece. Me deu um mini medo ali na hora, mas que também não demorou muito. E eu entendi que realmente parece que veio um raio, assim, uma luz, e tipo, é agora, vai, né? Fazer a força ali no momento da contração também. E aí no que a bolsa estourou, acho que nas próximas, sei lá, 5 contrações ele nasceu. Veio primeiro a cabeça, depois o ombro, aí a Bia me colocou de 4, porque eu quase fechei a perna, mas ela me colocou de 4, aí saiu. Aí nasceu, menino, com saúde, graças a Deus, muita alegria, muito gostoso, veio direto pro meu colo, ficou ali comigo um tempo, antes de cortar o cordão, quem cortou foi o Papito. Falando um pouco agora, assim, do preparo também, né, pro parto, que a gente contou aqui o relato de parto, que é ali que acontece em um dia, em algumas horas. Aliás, tudo isso que eu contei, né, da hora que elas chegaram até o nascimento mesmo, durou 4 horas, o que acaba sendo raro, pelo que eu entendi, pelo que a gente conversou também, para um primeiro parto, né? Geralmente um primeiro parto, uma mulher pode durar mais horas. Mas também cada mulher é diferente, cada pessoa, né, tem a sua experiência e acho que é válido a gente buscar mesmo várias informações, escutar vários relatos, porque você conhece um leque, né, um espectro de várias possibilidades que podem acontecer num parto e não ficar presa a só uma ou duas possibilidades e alternativas. Então, sobre o preparo, assim, para o parto, tanto corpo, mente, né, espiritualmente também, eu acho que é muito importante a mulher buscar conhecimento, buscar informação sobre aquilo que ela quer, né? Porque, por exemplo, no meu caso, várias pessoas perguntaram, em qual maternidade você vai ter? Você já marcou a data? Então, como se esse fosse o óbvio, né? Como se esse
padrão, como se isso fosse o mais seguro de fato, sem às vezes perguntar como que você quer ter o seu parto, né? Como que é o seu parto dos sonhos? Então, quando a mulher sabe o que ela quer, você não fica tão vulnerável ou como que eu posso falar, sujeita a ser influenciada ou impactada, às vezes até emocionalmente, ficar insegura com o seu parto, com o que você quer realizar, por conta de comentários que vêm de fora, né? Mas entender, a maioria das pessoas veem a cesárea como óbvio mesmo, como padrão, né? Às vezes a mulher nossa, que louca, você vai fazer parto natural, nossa, que coragem, como se isso não fosse o natural, como se isso não fosse a natureza humana. Então, até médicas, inclusive, né? Quando eu fui fazer um ultrassom que contou um caso trágico de parto natural. E aí, assim, uma falta de sensibilidade, às vezes, que vem, e é importante, quando a mulher... Por isso que é importante trabalhar a mente. Porque se você está com a mente blindada, afiada, você sabe o que você quer, você buscou informação, você buscou conhecimento, você, né, a bênção da ignorância, às vezes, de quem vai estar falando alguma coisa que pode ir contra aquilo que você está sonhando, que você está se preparando para esse momento. Inclusive, gente, é assim, falando de uma forma mais técnica, o que a Amanda falou, é importante que a mulher esteja conectada com o seu coração. Quando ela entende o que ela sente, o que ela deseja, qual é o caminho dela, o que o coração dela pulsa, né? Aí ela consegue usar a mente como uma ferramenta para alcançar aquilo que o coração dela deseja. E aí, por que a maior parte das mulheres, quando chega nesse momento, fica confusa, à mercê? Porque não se conhece, não conhece os seus desejos, está influenciada pelas opiniões, pelas histórias das outras pessoas, por tudo que está aí fora, menos o que o coração dela sonha. E sempre quando uma mulher chega até mim, eu olho para ela, ela pergunta, mas o que você acha que eu devo fazer? Aí eu pergunto para ela, o que você quer fazer? Não é o que eu acho, é o que você quer. Como você imaginou receber seu filho? Qual é o cenário? Quando você construir esse cenário, os detalhes, você vai saber qual é o seu caminho. E uma curiosidade legal, ela falou assim, né, meu parto foi 4 horas, isso é raro. E não tem uma explicação aparente? Na verdade tem. Na minha experiência profissional, o que eu percebo, as mulheres que mais se trabalham em questão de autoconhecimento, terapeuticamente, resolve suas questões, são os partos mais rápidos. A única mulher que eu dei alta terapêutica pariu sozinha. Ela falou assim pra mim, eu senti que tava tudo bem. E aí ela foi até o fim e chamou depois que nasceu, entende? Então, quanto mais você tiver questões emocionais resolvidas, em paz consigo mesma, integrada com a sua família, com quem vai estar junto de você, mais fluido será. Quanto mais questões você tiver para resolver, mais atrito, mais conturbações vão ter lá também. E por isso que você tem que ter coragem para olhar para sua vida, para suas questões e para aquilo que você realmente é. Até seguindo, né, nessa reflexão que você está trazendo, esse aspecto mais terapêutico, uma poética e terapêutica que veio muito durante a gestação, assim, que eu não cheguei a verbalizar ainda, né, então é a primeira vez que eu estou verbalizando isso, que é à medida que vai, né, um bebê, um ser, uma vida ali crescendo dentro de mim, naturalmente vão ter coisas que vão ter que sair de mim para caber, né, aquele ser que está crescendo. Então, o que não tá me servindo, o que tá ocupando espaço aqui a mais, o que tá em excesso que realmente precisa sair da minha vida para que essa vida possa crescer e florescer e frutificar na minha vida. Então, são processos de cura mesmo, né? De transformação, e a gente tem que estar disposta e disponível e pronta para essa vida nova, né? Eu escuto, sim, muitas mulheres falando, e eu sei que eu tô sujeita a passar por isso também, então não quero me excluir, não é um julgamento, mas só um comentário comum, assim, eu escuto, as coisas não vão voltar a ser como era antes, nossa, eu nunca mais vou ser como eu era antes. E isso é um pouco óbvio até, né? Você tem um filho agora, realmente eu nunca mais vou ser a Amanda que não tem um filho, né? Que não tem que amamentar, que não tem que lidar com o fato agora de ser mãe e como isso
como eu enxergo isso, para mim tá sendo um presente, né? No meu caso, que já era a minha 4ª gestação, as outras 3, por N motivos, cada uma que não deu certo, que não nasceram, e aí finalmente quando nasce essa bênção, esse presente, eu não consigo sentir outra coisa que não seja, né, o agradecimento, né, esse presente, o milagre da vida. E, enfim, voltando aqui também para o preparo, né, para o momento da gestação, eu queria deixar algumas recomendações específicas, né, de documentários e de uma técnica que ajudou muito, literalmente, na hora do parto, que é uma âncora muito forte, que é a respiração e o som e o movimento são fundamentais. Você tá muito consciente do seu corpo no momento do parto e da respiração, porque depois que eu me dei conta que a cada contração era mais ou menos 3 ou 4 respirações, eu sabia que parece que ia passar logo, que chama Hypnobirth. Quem quiser buscar depois, tem vídeos no YouTube, eu acessei tudo, vídeos gratuitos, mulheres, né, generosamente compartilhando o conhecimento, compartilhando a técnica de respiração para cada etapa do parto. E alguns documentários também que trazem estatísticas, que trazem relatos de mulheres que passaram tanto pelo parto dos sonhos, como passaram por violência obstétrica, por falta de informação e não souberam lidar com aquilo. Então tem o documentário que é o Renascimento do Parto, que tem 1, o 2 e o 3. Tem o Começo da Vida também, tem o Orgasmic Birth, né, que é o parto orgásmico, é um documentário americano. Então são várias fontes, tem muita informação, gente, escutem, busquem, conversem com mulheres também que já tiveram parto natural ou não, porque quando a gente vai conhecendo mesmo, tendo acesso aos relatos de diversas mulheres, você vai ficando mais seguro e vai entendendo o que é possível, o que não é possível, como que você pode comunicar isso com a sua família, com as pessoas, ou às vezes coisa que você nem precisa compartilhar com ninguém porque é seu, é íntimo e você não precisa abrir e se expor a um possível julgamento, a um possível comentário. Então tem mistérios aí do parto que são seus, são da mulher, são da gestante. Então cada um no seu quadrado, cada um no seu canto, assim. Bia, agora eu quero fazer uma pergunta para você, assim, sobre o parto domiciliar. Quais que são os riscos e benefícios aí de um parto domiciliar? O que é importante de se considerar? E o que caracteriza, assim, essa pessoa pode estar apta a fazer um parto domiciliar ou não? Tá. O parto domiciliar, ele, apesar de não ser cogitado pelas pessoas, por conta que acreditam ser um pouco tribal, né, um pouco instintivo, na verdade hoje tem muitos profissionais trabalhando com parto domiciliar natural, inclusive, mas com uma organização, digamos assim, segura. Então leva os materiais hospitalares mínimos necessários para um parto seguro, medicamentos, entre outras coisas. Quando é possível fazer um parto domiciliar? Quando é uma gestação de baixo risco. Ah, mas a Amanda não era uma gestação de baixo risco. Entendam, um bom profissional, ele vai olhar para aquele caso de pré-natal, ele vai avaliar os exames e ele vai entender também a rotina e o comportamento daquela pessoa. Porque um exame de glicemia, de glicose, pode alterar devido ao que aquela pessoa comeu. Então, a partir disso, a gente vai entender se é diabetes ou não quando a pessoa tem um transtorno metabólico, que ela tem uma alimentação saudável, mas a glicemia dela é alta. Que não era o caso dela. O caso dela foi horários indevidos. Então, olhando para esse pré-natal, olhando para Amanda com profundidade, eu consegui encontrar os erros ali, né, que foram, né, as falhas que levaram a esse diagnóstico. Então, ela não era diabetes gestacional. Na verdade, era uma alimentação com uma adequação ruim de horários e de divisão durante a alimentação do dia dela, tá? Mas é o ideal que seja um parto considerado de baixo risco, ou seja, de fato a pessoa não seja hipertensa, de fato a pessoa não tenha diabetes, né? De fato ela não tenha outros diagnósticos que possam trazer complicações mais severas e exija, por exemplo, uma UTI, exige uma incubadora, que são recursos que você não vai ter na sua casa. Uhum.
certo? É de baixo risco. E aí? Devo ou não devo fazer um parto domiciliar? Escolher profissionais seguros. Não faça um parto domiciliar motivado de, nossa, meu corpo sabe parir, é fisiológico, vou parir sozinha. Por quê? Porque sim, seu corpo sabe parir, pode dar tudo certo, mas também pode acontecer alguma complicação em algum momento que você não saiba resolver. E a partir dali, lidar com a vida também é lidar com a possível morte. Então, você tem que pensar na segurança da saúde dessa mãe e desse bebê, de vocês que estão envolvidos no parto, né? E no quão grave vai ser esse impacto se algo negativo acontecer. Então, busque profissionais qualificados, seguros, que tenham um histórico positivo e que você se sinta à vontade. Faça porque é o desejo do seu coração. Não faça porque o marido quer, porque quer agradar alguém. Porque quer se autoafirmar também. Isso é um ponto também, dentro do caminho da mulher, a autoafirmação. Fazer o parto porque quer mostrar o seu valor. Gente, faça um parto domiciliar porque é um lugar que você se senta confortável, que você se sente feliz, que você vai ficar à vontade para fazer aquilo. Se você tem medo de algo acontecer, obviamente você não se sente seguro em estar em casa, entende? Então você tem que se conhecer para poder fazer essa escolha, tá? É importante que você conheça o seu coração. Já vi mulheres escolherem parto domiciliar porque o marido tinha medo de hospital. É óbvio que não deu bom. Porque, na verdade, não era o caminho do coração dela, era o caminho do coração de outra pessoa. Então, entendam, tem que ser o caminho do coração de vocês, aquilo que vocês se sentem seguras e à vontade. Sim. E até, assim, quando eu decidi, né, de fazer o parto domiciliar, no começo da minha gestação, era a primeira opção. Aí, por N questões, acabou não sendo a primeira opção, a gente foi ver a casa de parto. E aí depois com essa questão da gestação de risco, aí não me senti segura de fazer lá, e veio bem esse tema, a segurança, né? Não me senti segura de fazer lá, porque eu falei, pô, imagina eu tô lá no parto dos sonhos, numa casa de parto natural, e acontece qualquer mínima coisa, a pessoa vai me jogar, vai mandar para um hospital. Era essa sensação que eu ficava, vou me jogar para um hospital. E aí eu falei, na verdade, então não quero viver isso. Se for pra eu ir pra um hospital, eu vou direto pra um hospital. Mas aí, enfim, quando eu me abri para novas possibilidades e que veio essa decisão mesmo de vou fazer o parto aqui em casa, num apartamento, inclusive, em São Paulo, eu senti o quê? O conforto, a segurança, o aconchego de eu estar na minha casa. Então, todas essas sensações de aconchego mesmo, porque também tinha um lugar em mim, né, animalesca e tal, que eu queria o parto selvagem na natureza, na beira do rio, uma coisa totalmente selvagem mesmo, mas eu vi que isso pra mim era, nossa, uma idealização de fato que não era o que estava me deixando com o coração em paz, com o coração tranquilo. E quando eu fui vindo pro aconchego da casa, aí realmente eu descansei, falei, é isso. E, bom, sobre as sensações do parto agora, isso eu quero trazer, assim, com muita alegria, porque foi totalmente relevante, totalmente necessário e valioso durante o momento do parto em si, que é essa questão de não enxergar o parto, né, como algo doloroso, porque são as sensações do parto, não são só dores, tem outras sensações que podem acompanhar o momento do parto. Porque falando mesmo, eu uivei, eu dancei, eu rebolei, eu movimentei, beijei na boca, dei risada, até que teve uma hora que eu fiquei gargalhando, dando risada na cama, eu nem lembrava, depois que me contaram, né, tal da partolândia, eu nem lembro de tudo, mas tudo é possível. Então, se você enxerga que o parto é uma dor só, que parir dói muito, e dói também. A dor é uma das sensações, né, que pode acontecer aí no parto. Então, esteja aberta para sentir N sensações aí no seu parto, se você, né, tem esse sonho de ter o parto natural também. Outra coisa que
fez diferença, né, no sentido de trabalhar essa convicção, de querer ter o parto natural mesmo, de estar confiante nesse movimento, foi também de eu estar aberta para se por acaso não fosse ser um parto natural, para se por acaso eu precisasse passar por uma cesárea, para se por acaso eu precisasse ir para um hospital. Então, eu já passei por uma cesárea, né? E a primeira coisa, assim, eu honro muito, também acho também muito corajosas as mulheres que passam por isso. A primeira sensação, né, o primeiro pensamento que eu tive quando eu acordei da cesárea foi assim, a minha mãe passou por isso para eu nascer, né? Então veio muito esse honrar, né? Honrar e a dignidade também de reconhecer essa via de parto, porque hoje escuto muitas mulheres, né, falando, julgando mesmo a mulher às vezes que opta por uma cesárea, né, ou que acaba precisando passar por isso e olhando como se ela fosse incapaz. Então eu acho muito feio, falando real, assim, acho feio isso, não acho legal. Inclusive em roda de gestante que eu participei, né, rolou um comentário como se a cesárea não fosse uma forma de parto, né, enxergando a cesárea como uma cirurgia, e é uma cirurgia. Mas para a mulher que está tendo um filho, que está dando à luz através de uma cesárea, é o parto, é a via de parto que ela escolheu, uma cirurgia. Então isso foi uma coisa que me marcou muito, que me irritou muito na época, assim, quando eu participei dessa roda. E eu acho válido trazer, principalmente para mulheres que podem estar escutando aqui, ou que já passaram por uma cesárea, ou que às vezes vão optar de fato por uma cesárea, ou não, assim, ou que vão optar pelo parto natural, ou também que vão optar pelo parto natural e talvez precisem de última hora ali acontecer alguma intercorrência e precisar passar por uma cesárea. Então, assim, cessar mesmo todos os julgamentos, assim, com relação a esse tema, eu acho bem justo trazer aqui nesse momento, porque eu passei por essa experiência magnífica e perfeita, assim, que foi o meu parto domiciliar, mas também já passei por outras situações, né, envolvendo a gestação. Então eu falo com essa propriedade, assim, por experiência, né? A gestação é um grande mistério, né? Onde, como a Bia falou, eu repito que lidar com a vida é lidar com a morte também, né? Uma vida que se inicia e é isso, a morte e o renascimento em vida para nós, mulheres, e para a criança que chega no mundo aí, para a família que nasce e todo o upgrade que toda a família vive, né? É o meu pai que virou avô, é minha mãe que virou avó, é minha irmã que virou tia. Então é um upgrade para todo mundo, é um renascimento para todo o ambiente ao redor. Inclusive, a Amanda tá falando uma coisa que é bem sábia, porque eu vivi essa experiência no meu processo de preparo do meu parto. Um dos bloqueios que eu tive, porque na verdade o que eu faço terapeuticamente com as mulheres? Eu vou tirando travas e bloqueios que podem atrapalhar ela a tomar esse poder pessoal que ela tem. E um dos bloqueios que eu tive foi o medo de ter que virar cesárea. E aí eu me lembro que mais ou menos uma semana antes do parto, o meu filho ficou com taquicardia intraútero, né? Coração muito acelerado. E aí eu já estava com essa angústia, se não der certo, e se não for parto domiciliar. Era angustiante para mim pensar em virar uma cesárea, mas é óbvio que eu era receptiva se fosse uma questão de necessidade para a saúde minha e do meu bebê. Mas eu queria, porque eu queria o meu parto em casa, né? Então, nesse dia que ele teve essa aceleração do batimento dele, as parteiras falaram, entra no chuveiro, conversa com eles, limpa essa angústia que você está sentindo. Quando você sair, você verifica o batimento cardíaco de novo e se tiver alterado, você vai, né, pro hospital. E aí eu entrei no chuveiro e chorei horrores, assim, e conversando com ele, como se eu estivesse vivendo um luto, entendeu? Me despedindo do meu parto domiciliar. Filho, a mamãe vai entender se essa for sua escolha, se você não tá bem, a gente tiver que passar pela cesárea, nananã. E aí chorei, limpei. E aí quando eu saí o batimento estava normal. Então isso mostra que de fato essa possibilidade ela existe e a gente não pode ficar apegado a uma ideologia. Entenda, a cesárea existe para salvar vidas. Ponto. E algumas mulheres escolhem por motivos pessoais.
ponto, e é livre-arbítrio, a escolha dela, tá tudo certo também. Mas a gente não pode ficar apegada a uma ideologia que só aquela opção é a possível e a viável, porque a vida não é assim. Não podemos controlar os acontecimentos, a gente pode controlar as escolhas. O acontecimento, ele vai fluir conforme deve ser. Agora, outro ponto também muito relevante aí na mulher, e não só para parto natural, mas para qualquer parto, né? O plano de parto, né? Então, como que a mulher faz um registro, um documento de tudo aquilo que ela quer, porque na hora do parto mesmo, que a mulher entra na partolândia e às vezes ela não consegue responder. Eu lembro que meu companheiro me fazia umas perguntas na hora do parto e eu, tipo, nem sabia como, se, o que responder, o porquê responder, o porquê que tava me perguntando. Então, assim, quando a mulher tem ali o desenho, né, ela tem um plano de parto e inclusive ter uma testemunha, né, porque quem que vai garantir a execução, a realização desse plano de parto, no caso dela não estar em condição de responder no momento. Isso, questões, né, sobre o uso de ocitocina, episiotomia, enfim, comer ou não comer no parto e outras questões. Quero, né, escutar um pouco também da parte da Bia. Bia, qual que é a importância da mulher ter o seu plano de parto bem alinhado, assim? Dentro do meu trabalho, eu sempre procurei fazer algo que propague a consciência. Então, independente da pessoa vai me ter lá no parto, né, como profissional, para orientar e etc., podem acontecer imprevistos, né? Podem eles chegarem no hospital antes de mim, podem, né? E à margem disso, se eles não sabem o que está acontecendo, aí é onde acontecem as intervenções, né? As conduções indevidas e uma perca de uma possibilidade de parto por falta de informação. Então, eu gosto de fazer o plano de parto com o casal. Eu passo um documento para eles explicando o que é cada intervenção, para que eles entendam com propriedade ao fazer a escolha. Olha, eu não quero episiotomia. O que é episiotomia? O que é episiotomia? Entende? Eu passo esse documento colocando cada informação e peço para eles escreverem do jeito deles, e depois eu sento com eles. Vocês entenderam o que é essa escolha? Olha, a melhor escolha é essa. Se fizerem isso, pode acontecer aquilo. Não permitam. E principalmente que a presença do parceiro ou da parceira, enfim, quem estiver com você no parto, participe e esteja muito bem informado, porque quando a mulher está na partolândia, o racional ele dá uma fugida, assim. Então ela não vai ter propriedade para argumentar. Quem vai ter que argumentar por ela é quem está com ela. Então é importante que isso seja construído por quem vai estar presente nesse parto, e não só a mulher em si fique responsável por tudo. Ela já está parindo, né, gente? E as informações que vem nesse plano de parto, né? São muitas, tá? Mas é fundamental que muitos planos de partos que são distribuídos por aí, eles são de xizinho, para assinalar, né? Eu quero isso, quero aquilo outro. E aí vem um questionamento, uma pergunta fora disso, a pessoa não sabe argumentar, não sabe se posicionar porque não sabe do que está falando, são termos técnicos, né? Então, a episiotomia, o que é episiotomia? Episiotomia é quando o profissional que está assistindo esse parto, ele corta o períneo na ideia de ampliar a passagem do bebê para que ele saia mais facilmente. Isso é legal? Existem estudos científicos que comprovam que, na verdade, a episiotomia não ajuda a facilidade da liberação do bebê, ampliar esse espaço propriamente dito, e que, inclusive, gera consequências negativas. Então, por exemplo, aumenta o risco de queloide, que é uma cicatriz mais feia. Protuberante. Isso, protuberante, que palavra linda. Aumenta a dor, né, depois, pós-parto, no ato sexual, na vida da mulher, enfim. A cicatriz, geralmente, ela fica explícita, né, que houve ali um corte. E muitas mulheres ainda perdem a sensibilidade na região, então toca, não sente mais essa região. Então,
é algo que hoje a gente está num processo mesmo de desconstrução do uso, e o uso da episiotomia, na teoria, hoje ele só é significativo se for em casos de risco. Por exemplo, dilatação total, a criança a gente tá consciente que tá com uma bradicardia, a mãe não tá conseguindo acertar o puxo, a gente não tem tempo. Então existem profissionais que ainda realizam e é justificável perante o órgão, né, que nos aconselha aí, que nos rege. Porém, o ideal é episiotomia não realizar, entendeu? Se possível, não realizar. Outra coisa também sobre o uso da ocitocina. A ocitocina é um hormônio que os seres humanos produzem naturalmente no corpo, certo? Ele é o hormônio considerado o hormônio do amor e da felicidade. Porém, para parto existe uma ocitocina sintética que é produzida em animais, né, para poder ser utilizada no parto ou em situações de questões obstétricas, né? O que acontece? A ocitocina sintética, ela causa contrações uterinas sem pausas, tá? Então o corpo entende que ele tem que contrair. Então o útero fica lá constantemente lá tendo contrações, sem pausas, sem relaxamento e sem produção de hormônio de relaxamento inibidor de dor. Isso significa que usar a ocitocina no parto, ele aumenta a intensidade dessas contrações, aumenta a sensibilidade em relação à dor e, se não usar de uma forma devida de fato, pode aumentar o risco de se tornar uma cesárea. Por isso que o uso de ocitocina não é um uso que pode acontecer deliberadamente. Vamos usar em todos os partos. Não, a gente usa em questões de parada de progressão de parto, que significa que o parto não está tendo contrações fisiológicas, a ocitocina da mulher ali não está sendo produzida, a gente tentou outras ferramentas para produzir e não conseguiu. Aí você entra com o uso da ocitocina de forma graduada, em pequenas quantidades, vai aumentando devagar, para que não se torne esse parto insuportável aí. Mas, mais uma vez, tem critérios, não deve ser usado em todos os partos. Bia, e agora falando um pouquinho assim de você também, porque eu sei, agora trazendo aqui para quem tá escutando, mas que você também teve o seu parto natural, né? Você já trabalhava com parto domiciliar quando você teve seu filho. Mas voltando um pouco, me conta como que você começou a trabalhar com parto domiciliar, com parto natural, porque eu acho que isso não é só uma profissão, assim, só uma questão profissional, mas eu acho que é um chamado mesmo, né, de alma, do coração, porque fazer parte desse momento na vida de uma pessoa, na vida de uma família, de uma mulher, é muito marcante, assim, e realmente eu não acho que é pra qualquer um, não, pra qualquer um, tem que ter muita coragem, assim, então me conta como que isso se estabeleceu aí na sua vida, esse chamado de parteira. Tá. Na minha infância eu tive uma situação de saúde familiar que fez eu fazer uma promessa, né, de que eu ia me dedicar minha vida a cuidar da saúde das pessoas. Mas aí, na minha adolescência, eu percebi que eu tinha que lidar com a vida. Se eu fosse lidar com a dor, eu provavelmente não era o meu lugar, o meu caminho. E aí eu decidi fazer obstetrícia a graduação de obstetrícia justamente por causa disso, para lidar com a vida, com a alegria, né? Eu sentia no meu coração que eu queria lidar com coisas positivas. Mas eu já comecei na área da saúde como auxiliar e técnica de enfermagem, né? Já nesse propósito. Trabalhei em hospitais, lidei com a dor, sim, percebi que realmente não era o meu lugar. E aí, quando eu entrei na graduação de obstetrícia, foi um processo assim de autoconhecimento, não só de formação. Então foi onde eu comecei a lidar com me conhecer, a conhecer as terapias para me curar. E a partir daí eu fui entendendo que quando eu fosse trabalhar com parto, eu ia trazer esse conhecimento para as outras famílias, para as mulheres também. Só que quando eu me formei, eu tinha uma necessidade de ter muita experiência,
E aí porque eu queria trabalhar em hospital. E eu tentei, assim, de diversas N formas, adentrar o hospital e não conseguia. Então eu considero que a minha jornada, ela foi muito conduzida com o meu propósito de vida, não só numa questão de dom ou de escolha, mas também de espiritual, sim, uma condução divina. À medida que eu fui ficando angustiada com essa coisa de não conseguir trabalhar, porque eu sou ativa desde muito jovem, né? Pessoas, amigos próximos, conhecidos, começaram a pedir para fazer os partos deles domiciliares. E eu comecei a ficar sem alternativas. Então eu acabei aceitando como se Deus tivesse... Ó, o seu caminho é esse aqui, querida. E aí eu fui aceitando, obviamente, numa margem de segurança, chamando pessoas mais experientes. E a partir daí o meu profissional ele foi se formando. Só que eu considero, sim, que eu fui uma profissional antes de ser mãe e sou outra profissional depois de ser mãe, assim. Até ser mãe, eu sempre tive uma qualidade técnica incrível, mas eu sinto que eu não conseguia ter uma conexão com as mulheres por talvez não entender profundamente o que elas estavam vivenciando. E depois que eu vivenciei a minha gestação, e eu fiz questão de colocar em prática tudo que eu proponho para as mulheres, o meu processo terapêutico e tudo mais, eu fiz a risca para ver se funcionava ou não. Foi aí que eu fui entendendo as sensações, né, que a Amanda comentou, e fui construindo uma assistência muito mais completa, fechada, digamos assim, integrada, sabe? né? Assim, acho que essa palavra... Mas assim, acho que além de integrada, eu acho que assim, sem margem pra furo, sabe? Como se fosse um círculo mesmo. Eu sei o que ela tá sentindo quando ela me fala, então eu pergunto pra ela qual é a sensação que você tá no corpo. Por quê? Porque eu vivi, né? Meu filho nasceu em casa também, eu tive essa dádiva aí, que eu me tornei uma profissional completa depois disso, sim. Que lindo! Me fala se você tivesse que dar 2 dicas, assim, que foi muito importante pra você durante a gestação, que te ajudou no momento do parto. Meditem. Gente, de verdade, não me julguem, tá? Mas é fato isso, assim. Na minha gestação eu meditava 3 vezes ao dia. Porque eu tive um processo conturbado gestacional, mas isso salvou a minha vida. Eu não tive nenhum problema que eu com certeza teria se não tivesse feito todas essas práticas. A meditação na gestação, ela não é a mesma sensação do que fora dela. Quando você engravida, parece, e a Amanda vai poder me confirmar isso, que a gente vira um polo, entendeu? Que não sabe mais quem é e não sabe o que é seu e o que não é. Acho que mistura os conteúdos do bebê, que também não entende o que está acontecendo com ele, e começa a catalisar um monte de gente externa, e você fica totalmente perdido, emocionalmente, mentalmente e energeticamente. Meditar reorganiza seus corpos. Então, procure. Ah, mas eu não sei meditar, Beatriz. Eu nunca meditei na vida, eu tentei meditar, eu fui péssima. Olha, entenda. As pessoas têm uma falsa ilusão que meditação é estado búdico, é sentar lá e entrar no alfa profundo, expansão de consciência, né? Não é assim que funciona. A meditação é um exercício diário de concentração e de autoconhecimento, de se observar. Certo, e daqui então as dicas que eu vou trazer, que foram muito importantes, assim, de estar firmada nisso durante a gestação, que foi nitidamente o exercício físico, fez muita diferença, sentir o corpo forte, sentir o corpo saudável, né? Isso alinhado também com alimentação, mas eu não tive uma alimentação super regrada, mas comi bem, comi de tudo, mas comi bem. Mas falando aqui, o que eu me priorizei foi o exercício físico. E agora que chegou no final da gestação, que foi ter aprendido essa técnica de respiração, o Hypnobirth, para mim foi muito, muito, muito importante no momento do parto em si. Então eu recomendo que quem quer ter o parto natural e vai buscar, não precisa ler um livro de 300 páginas, realmente foram
2 ou 3 vídeos que eu vi no YouTube que eu aprendi a técnica e comecei a praticar antes do parto. E como um fechamento aqui, já caminhando para o encerramento do nosso podcast, eu quero fazer um convite muito especial de uma pessoa maravilhosa, que é o meu companheiro Bruno, para ele contar um pouquinho como que foi para ele como pai, como homem, assim, tá acompanhando tanto o processo da gestação como o momento do parto em si. Como que foi para você, Bruno? Meu relato de parto como pai, como companheiro da Amanda, ele é sobretudo positivo, porque foi uma experiência em que a gente superou as nossas expectativas em relação ao que poderia ser o parto. Rápido, como eu imaginei e como eu gostaria desde o início que fosse, porém intenso. Foram ali 4 horas e meia muito intensas, ao mesmo tempo que leves, e que foram conduzidas de forma muito suave e muito respeitosa, e que foi num momento meu e da Amanda que a gente estava muito pronto e estava muito conectado, né? Realmente a gente fez um pacto de olhar ali e sem precisar falar. Então essa conexão silenciosa e de convicção mútua, eu acho que foi o mais importante, né? Que é essa fé e essa certeza de que vai dar certo, né? Eu acho que a minha grande questão com a medicina tradicional é, de certa forma, subjugar essa certeza e essa fé, justamente porque ela não pode ser comprovada. Porém, quem caminha com ela sabe o quão poderosa ela é. Eu nunca duvidei da efetividade que poderia ser um parto natural domiciliar, né? No sentido de que eu nunca imaginei que pudesse acontecer uma tragédia. Eu sempre achei que, pelo contrário, ia ser da forma mais confortável possível. Eu nunca tive o fetiche que muita gente tem de estourou a bolsa, vamos pegar o carro, e essa tensão de chegar no hospital. Quando a gente fechou que o parto seria em casa, e eu falei, a melhor coisa vai ser não precisar sair de casa, quer dizer, ter o filho continuar no conforto do lar. Esse, para mim, foi o ponto mais positivo. E assim, o momento do parto, o momento realmente que o parto ativo acontece, né? Que as contrações aumentam, que a dilatação tá mais efetiva, e que a Amanda já entrou naquele estado de quase de transe para que toda a sua energia e sua força se centrasse ali para que o bebê nascesse. Esse momento ele realmente vai ficar na memória para sempre. E pensar que isso foi no nosso quarto, tudo que a gente quis, com a trilha sonora que a gente quis, a gente colocou música indígena e ficou ali vivendo aquela situação ali com o poder onírico da música e do som também, com o aroma que a gente quis, com a nossa roupa de cama, com o calor do lugar que a gente dorme todos os dias. Então, assim, isso é impagável, né? Eu ouvi muitos relatos de amigos que tiveram filhos nos últimos 4 anos, praticamente toda a minha rede de amigos e amigas pariram nesses últimos 4 anos, e dos mais negativos e traumáticos aos mais positivos e prazerosos, eu me apeguei a esses últimos. E eu sabia que a coisa do psicológico pesaria muito. Isso foi uma constante dos relatos, né, desses amigos, dessas amigas, né? Muitos falaram que assim, essa coisa dessa tensão de ir para o hospital e de não saber se está dilatando, essa coisa da dilatação foi uma constante, assim, uma fala muito, muito marcada desses partos recentes, e a dificuldade que a mulher tinha às vezes de abrir a contração. E a contração da Amanda, ela foi quase que um vulcão, assim, né? Foi uma erupção, foi muito rápida. Então isso me tranquilizou muito, e eu tenho certeza que isso aconteceu para além de todo o pré-parto que a gente construiu, que não foi pragmático, não foi perfeito, foi um pouco até caótico, mas que foi nosso e foi sincero, foi honesto, e teve características muito importantes que a gente considerou desde o início, que é a alimentação, que era a atividade física, e não parar de namorar, não parar de fazer as coisas que a gente fazia, de não tratar a gravidez como uma doença.
Eu lembro que em 2019 eu li uma matéria da revista Piauí, uma matéria chamada de Cócoras no País da Cesárea, da jornalista Vanessa Bárbara, em que ela relata o próprio pré-natal e o próprio parto através da dificuldade que foi dela conseguir realizar um parto natural. E nisso ela adentra na questão de como a cesárea se tornou a primeira opção aí para muitas mulheres hoje em dia, sobretudo no sistema médico particular. E eu lembro que depois dessa matéria eu encanei que meu filho tinha que nascer com um parto natural. E é lógico que são muitas questões envolvidas, mas eu tive a sorte de que a Amanda também tinha essa vontade. E realmente parece que não existe outra opção a não ser ter um filho dessa maneira. Eu sei que essa não é uma possibilidade para todas as mulheres, mas eu também sei que é uma crescente esse movimento de retorno à possibilidade de um parto mais humano e mais selvagem, no melhor sentido da palavra, e mais próximo ao que sempre foi e sempre existiu, né? Menos artificializado, vamos dizer assim. Portanto, o momento ali do parto, onde aquela criaturinha sai para o mundo, aquela energia pura, limpa e verdadeira, eu acho que ali é o mais próximo que a gente pode viver ali do contato com Deus, né? Então, esse foi o meu relato. Obrigada, Bruno, por trazer do seu relato também como pai, como companheiro. Realmente, assim, a presença do homem, né, do parceiro, do pai, faz total diferença. E até, gente, eu não posso deixar de contar, porque foi... Teve um dos encontros que eu fui na casa de parto e tinha a mulher toda lá na força, na fé de ter o parto dela natural. E o homem do lado dela, super assim... Ai, não, imagina assim, demonstrando um medo, uma resistência, um afastamento daquele sonho da mulher. E aquilo me marcou muito, porque eu tava vivendo uma coisa completamente diferente. Porque o meu parceiro, o Bruno, eu falo, às vezes ele parece que acreditava mais que eu na minha capacidade de parir, assim. Então, quando eu, como eu posso falar, trepidava, quando eu duvidava, ou quando me vinham alguns medos, porque eu também tive alguns medos durante a gestação, mas a fé dele, a convicção dele também, é essa coisa, botou fé em mim, acreditou em mim também, então me fortaleceu muito, né? E se por acaso você é homem e tá escutando, por favor, chega junto aí na fortaleza da mulher que tiver para parir, porque sua presença pode fazer muita, muita diferença mesmo. E para quebrar a crença limitante, eu quero contribuir aí. Vocês não vão desmaiar, tá bom? Muitos homens acham que vai ficar nervoso, que vai desmaiar, que vai passar mal, que não dá conta. Isso foi uma crença colocada socialmente, que os homens não fazem parte dessa experiência. E, na verdade, é total positiva a presença deles. Eles contribuem demais, a mulher se sente segura. Ela consegue, quando ela vê... o parceiro ou os familiares, não precisa ser o parceiro, os familiares ou a pessoa que ela quer do lado acreditando nela, ela acredita em si mesma. Então, de verdade, vocês não vão desmaiar. Tirem as dúvidas de vocês, conversem com o profissional que vai dar tudo certo. Aí sim, até também comentando trazendo outros homens aí que também chegaram no meio da gestação em relatos. A Thaís, que é parteira também, que esteve com a gente aqui no dia do parto, que falou que o pai dela é policial e que já aconteceu aí urgências de que ele precisou atender pessoas e fez 2 partos até na viatura, né? Foi engraçado, a hora que ela contou, achei, né, marcante, como que o homem também tem um instinto, né, para também fazer parte ali do parto. E a minha avó também, que comentou, ela tem acho que 10 irmãos, se eu não me engano, comentou que o meu bisavô que fazia os partos, que fez vários partos da minha bisavó. Então, olha como se a gente for olhar um pouco aí gerações para trás, não muitas, né? Nesse caso aqui, 1, 2 gerações para trás, como isso faz parte da natureza, da condição humana, do ser humano, de trazer outro ser humano para a Terra, lógico, né? O protagonismo aí, a passagem é através do corpo da mulher, mas honrando aí igualmente a presença, né? O quanto é
sagrada e necessária essa presença masculina, porque mesmo até porque sem eles Não a teria sementinha vida. não entra, né? Exatamente. E o caminho é a integração sempre. Exatamente. E trazendo aí pra gente fechar com chave de ouro, falando um pouco sobre parto orgásmico, né? Trazendo, assim, a dor e o prazer, né? Esse misto, como que viver essa polaridade integralmente, né? Sentir tudo faz parte do orgasmo, né? O orgasmo não é sempre algo estético e só belo. O orgasmo é o sentir intensamente o que está disponível para ser sentido. Então, no momento do parto, principalmente, quando você comentou, né, Bia? Quando eu ouvi um relato de parto orgásmico, achei que a mulher ficou lá gozando o tempo inteiro. Tipo, não é assim, gente. Tipo, tem todos os momentos, cada momento é um momento e não necessariamente um orgasmo que se assemelha a um ato sexual, um momento de prazer ali com o seu parceiro, mas é o prazer de colocar uma vida no mundo, né? O prazer de estar vivendo intensamente aquele momento, sem julgamento de nada do que acontece. Então, pra mim, assim, eu acho que isso faz parte de olhar mesmo, é o full spectrum, é sentir tudo que tem e sentir em si é o que dá a oportunidade de sentir, inclusive, o prazer, né? Uma frase que me marcou muito, assim, nesse caminho também do feminino, que eu escutei de uma mulher, que é assim, você só se dá a permissão para sentir o máximo prazer quando você também se dá a permissão para sentir a máxima dor. Então, literalmente, integralmente, é isso, que está em cima, como que está embaixo. Então, se permitir sentir, acho que é muito chave aí para um parto bem sucedido também. Bia, quero também suas considerações aí com isso, para a gente ir caminhando para o encerramento aqui do nosso bate-papo hoje. Olha, o parto orgásmico, diferente do que eu achava que era, né? Ele é a habilidade de não julgar negativamente os processos do parto. Né? Eu sempre aconselho, e foi um conselho que eu dei para Amanda e para o Bruno também, que vive o parto, a contração, cada momento como se fosse uma festa. Cada contração que se passa, cada momento que se passa, está se aproximando cada vez mais você pegar o seu filho ou a sua filha nos braços. Então, é uma festa, é um momento de comemoração. Se você ficar pegado à dor, a tendência é você sofrer. A ideia é não sofrer, a ideia é passar por esses momentos, pode queixar, pode reclamar, pedir massagem, tá tudo certo. Porém, se entregar para esse processo, permitir, deixar que ele só passe pelo seu corpo. E celebrar cada conquista. É 4 centímetros, é 7 centímetros, né? E o parto orgásmico, ele acontece, acho que eu vivi o parto orgásmico, eu falo que eu vivi o expulsivo orgásmico, né? Porque na cultura de que parto orgásmico não tem dor nenhuma, as minhas contrações eu senti dor, né? Mas não sofri com elas. Mas eu tive um expulsivo orgásmico. E eu entendo que naquele momento o que fez eu alcançar esse estado sublime, que durou por dias, de verdade, assim, durou dias, foi a sensação de que estava perfeito. Que tudo até aquele momento estava perfeito. E que finalmente eu tinha alcançado aquilo que eu tanto desejava, que é conhecer o Miguel. O nome do meu filho é Miguel. E é isso. Não idealizem um parto orgásmico, mas idealizem viver um parto com felicidade e amor. E aí pode ser que vocês alcancem um parto orgásmico. Sim, acho que esse ponto o primeiro é acreditar que é possível, né? Porque o tanto de coisa que a gente ouve num primeiro momento sobre o parto, o ponto direto é a dor, mas quando você começa a considerar e a saber que isso existe, a saber que isso é viável, que isso é possível, aí você está começando a se dar permissão e começar a criar em você um ambiente onde isso possa acontecer. Mas se você nem sabe que isso existe ou que isso é possível, como que, né, vai estar disponível na sua realidade? Então, por isso, né, reforçando aqui, busquem informação, busquem conhecimento, conversem com as mulheres, conheçam o corpo de vocês, assim, independente da gestação, conheçam o corpo de vocês, para criar, para ter espaço para
múltiplas possibilidades aí do que seu corpo é capaz, porque o nosso corpo é muito sábio, é muito mágico, é muito sagrado e é muito feroz, né? Animalescas. Aí, aproveitando aqui para encerrar, então, o nosso bate-papo. Obrigada, Bia, obrigada, Bruno, também pelo seu relato. E quem quiser ir acompanhando mais aí aqui a nossa programação, no Instagram a gente está como Sou Animalesca, no YouTube também a gente tem um canal Animalesca e nosso site aí animalesca.com para vocês ficarem sabendo aí das próximas experiências, workshops, retiros e agora aqui com o nosso podcast também. Então, espero vocês nas próximas. Ou se você gostou também desse bate-papo, manda o link para suas amigas, para suas queridas e até a próxima.